Pastor Eduardo, é uma bênção estar aqui com o senhor. E agora, amados, vocês que estão em casa, nós estamos aqui, vamos então deixar agora, a bola é com o senhor, mas antes a gente quer fazer uma oração por ti, tá? Amém, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, vamos orar pelo pastor. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, e o Senhor tem colocado suas mãos nesse curso de Atos dos Apóstolos. Cada palestrante, cada homem ou mulher de Deus tem sido realmente tocado por ti. Então que o Espírito Santo possa agora, nesse momento, abençoar o pastor Eduardo lá em Osasco, abençoar o pastor Humberto que está lá dando todo o apoio também, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor, agora é com o senhor. Amém, glória a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, louvar a Deus pela vida da nossa querida pastora Cristina, também pela vida do nosso querido pastor Humberto, que está aqui em Osasco nos apoiando em tudo. Em nome de Jesus, gostaria de fazer uma oração. Coloca a mão no coração, na sede, em toda parte, além mar e outros continentes, essa mensagem que vai chegar em cada coração. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos te adorar, bendizer o teu nome, meu Pai, nessa manhã maravilhosa. Sabemos que a tua palavra, meu Pai, é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, e que nessa manhã, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, possa trazer ânimo, a tua palavra, Senhor, possa trazer renovo, a tua palavra, Senhor, possa, meu Pai, ir de encontro a cada coração, meu Pai, onde houver um coração aflito, meu Pai, que a tua palavra venha como um bálsamo, meu Pai, trazendo, meu Pai, a cura, trazendo fortalecimento, trazendo refrigério. É o que nós pedimos, ó Deus. Espírito Santo de Deus, controla, meu Pai, domina todo o ambiente, em toda parte, em todo lugar, que o teu nome, ó Pai, seja glorificado, em nome de Jesus. Vamos dar mais um aplauso ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, tenebrosos, de muito obscurantismo em todos os aspectos, na política, na economia, no campo da moral e principalmente em relação à verdade do Evangelho. E mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos é andar novamente no meio dos apóstolos e perceber o teor da mensagem apostólica e neotestamentária. A poderosa pregação do Evangelho, ela atravessou séculos, ela atravessou oceanos e ecoou hoje em nossos corações, porque a mensagem que foi pregada pelos nossos ancestrais na fé, pelos apóstolos, ela girava em torno de uma pessoa que venceu o mundo, uma pessoa que venceu o pecado, uma pessoa que venceu a morte, e ao terceiro dia ela ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. Essa pessoa, meus amados irmãos, não é Martim Lutero, não é João Calvino, não é John Wesley. O nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Aleluia! É o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A mensagem do Evangelho pregada pela igreja primitiva é uma mensagem do Evangelho sem complicação, pois a relevância é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo em que se produziu muitas eclesiologias para condicionar gestos, manias, gosto de todo tipo. Mas graças a Deus que Deus levantou o nosso reverendo, porque nesse ministério que Deus entregou o reverendo José de Santana Santos, nós não fomos atraídos pela harmonia bonita do coral, nós não fomos atraídos pelo belo solo da guitarra, nós fomos atraídos pela beleza do Senhor Jesus Cristo e pela obra do Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, a morte vicária, a morte em substituição. Nós fomos atraídos pelo sacrifício perfeito que subiu como um aroma suave. Então nós estamos seguros de fazer parte de um ministério, que aquilo que nos atraiu, a pessoa que nos atraiu, não foi a pessoa da instituição, não foi a pessoa da denominação, não. O que nos atraiu foi a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia! E os cristãos dessa época, a igreja que vai sobreviver é a igreja em que Cristo é central. A mensagem apostólica, a mensagem neotestamentária é uma mensagem em que Cristo é o centro, Jesus é o centro da mensagem apostólica, da mensagem neotestamentária. E é muito importante nós percebermos que nós não temos que inventar nada, nós não temos que acrescentar nada, é apenas pregar a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas, as Sagradas Letras, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ver a relevância que os apóstolos davam à pessoa de Jesus, ao nome de Jesus. Era o evangelho sem complicação. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quem achou diga amém, aleluia. Diz assim, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, a oração das 15 horas. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Versículo 9. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração, assombro, por isso que lhe acontecera. Glória a Deus. Meus amados irmãos, cada vez que nós lemos essa passagem das Escrituras, o Espírito Santo nos traz novas revelações, o Espírito Santo nos traz novas verdades que saltam das entrelinhas desse texto. Por exemplo, Pedro e João, eles vão ao melhor lugar que se poderia ir, eles vão ao templo. E eles vão fazer a atividade mais importante que existe, é a atividade da oração. A atividade da oração, ela pode gerar mudança em vidas. A atividade da oração, ela pode gerar mudança nas nações. Então Pedro e João vão orar, e nesse interim de ir para o templo, ele encontra um homem moribundo pedindo esmola. E o interessante é que no versículo 6 ele fala: Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro. Ou seja, se Pedro desse uma moeda para aquele homem, poderia resolver o problema circunstancial, momentânea da fome, mas não poderia resolver o problema existencial da alma daquele homem. Então nós vivemos hoje em um tempo em que, no meio dito evangelho, muitas pessoas, muitos pregadores por aí, muitos templos, muitos púlpitos estão dando moedas de esmola, a moeda da autoajuda. Meus irmãos, se alguém quer ler algum livro de autoajuda ou precisa de autoajuda, vá para as livrarias, que os livros estão cheios. No local do altar de Deus, nós temos que pregar
livro, a biblioteca, que são 66 livros, que é a palavra de Deus, daqui do altar da Igreja Viva, do altar da nossa sede, em todos os altares, nós não pregamos autoajuda, nós pregamos o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que transformou você, o que me transformou, não foi a autoajuda, mas foi o poder de Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nos púlpitos por aí, estão distribuindo moedas de esmola, estão distribuindo moeda da terapia psicológica. Se alguém precisa do profissional, da psicologia, vá na clínica dele. Mas se alguém precisa de salvação, mas se alguém precisa de libertação, mas se alguém precisa do poder de Deus, de transformação de vida, de salvação, venha à Igreja Viva, porque aqui nós pregamos a palavra. Aleluia! Nada contra o psicólogo, mas Pedro não deu psicologia, Pedro não deu terapia, Pedro não deu técnicas, Pedro deu o nome poderoso de Jesus, e é esse nome que nos salvou, é esse nome que abriu as portas para a salvação. Glória a Deus! Estão dando moedas de esmola por aí, a moeda do entretenimento, a moeda do show gospel. Por aí as pessoas estão buscando algo que possa tocar as suas emoções, mas na Igreja Viva, com o nosso reverendo, a mensagem apostólica, Deus não quer tocar suas emoções, Deus quer tocar a sua alma, Deus quer tocar o seu espírito. Glória a Deus! Estão distribuindo por aí as moedas de esmola, do treinamento do pastor coach. Pastor não dá treinamento, pastor dá o discipulado, pastor dá a palavra de Deus, pastor dá a doutrina dos apóstolos. Aleluia! Se você precisa de um treinamento na sua empresa, vá. Mas se você vier na igreja, você vai ver pastores e pastoras, missionários e missionárias, homens e mulheres de Deus que vão pregar a palavra de Deus. Aleluia! Deus não nos chamou para ser coach, Deus nos chamou para ser profeta, para ser pregador do Evangelho, porque o Evangelho é o poder, é o dunamis, é o poder para transformar, é o poder para transformar, é o poder para purificar, porque o que vence o pecado não é um treinamento de coach, o que vence o pecado não é a terapia psicológica, o que vence o pecado não são os entretenimentos, o que vence o pecado não são livros de autoajuda, o que vence o pecado é o poderoso nome de Jesus, é o poderoso sangue de Jesus derramado naquela cruz. Pedro não deu uma esmola, porque a esmola não poderia mudar a vida daquele homem. Pedro deu a palavra de Deus. As pessoas em toda parte vivem das esmolas de Satanás, mas nós temos o banquete do nome de Jesus. E o texto fala, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho. O que Pedro tinha? Pedro tinha a autoridade do nome de Jesus. Pedro tinha a procuração do nome de Jesus, Pedro tinha a unção do Espírito Santo sobre ele, Pedro tinha as promessas de Deus, Pedro tinha a comunhão com o Pai, Pedro tinha a salvação, Pedro tinha a justificação, Pedro tinha o seu nome escrito no livro da vida, Pedro tinha o poderoso sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos lava de toda iniquidade, Pedro tinha o perdão dos pecados, Pedro tinha a filiação com Deus, ele não era mais uma criatura, mas ele era filho de Deus, e o que Pedro tem, nós temos hoje, irmão, não fique com inveja ou ciúme de Pedro, porque o que Pedro tinha, nós também temos hoje. E é o que nós precisamos. A igreja atual, ela precisa pregar Jesus. A igreja atual precisa pregar Jesus de Nazaré. O que Pedro tinha, Pedro falou, olha, eu não tenho prata, olha, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo muito mais valioso, eu tenho algo muito mais poderoso, eu tenho o nome de Jesus, esse nome é celebrado no céu, esse nome traz salvação e libertação na terra, esse nome cria terror no inferno. Pedro tinha esse nome, irmão, use esse nome no seu
trabalho, use esse nome na universidade, use esse nome de Jesus está acima do nome de Karl Marx, esse nome de Jesus está acima do nome de Freud, esse nome de Jesus está acima de qualquer nome. Não se envergonhe do nome de Jesus. Pedro pregou Jesus e aquele homem, então, recebeu esse poder no nome de Jesus, e ele então se levanta, ele é curado, aleluia. Não é melhor ter o que Pedro tinha do que as moedas de esmola que estão dando por aí, meus irmãos? Você tem o nome de Jesus, esse nome poderoso, aleluia. E é interessante agora que quando esse homem é curado, Pedro então está no templo e ele vai discursar. Pedro agora vai dar relevância ao nome de Jesus. Pedro fala: olha, não fui eu, é o nome, é ele, é Jesus, é a obra dele, é a morte dele, é a ressurreição dele, é o poder dele que fez esse homem andar, aleluia. Então no versículo 11 do capítulo 3, Pedro fala assim, ó: apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha o versículo 3. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Pedro traz Jesus para o centro. Jesus deve ser o centro do teu discurso. Jesus deve ser o centro da tua vida. A quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homem homicida. Dessaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha o versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. 20. A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigérios, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Aleluia. Meus irmãos, então o apóstolo São Pedro, ele traz Jesus para o centro do discurso. Ele fala: não fui eu, tudo é por causa do poderoso nome de Jesus. Meu irmão, você pode iniciar a sua conversa, você pode iniciar por Abraão, mas você tem que chegar em Jesus. Você pode começar por Noé, mas você tem que chegar em Jesus. Você pode começar a sua conversa no seu trabalho, em qualquer lugar, por qualquer assunto, mas chegue em Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Jesus é o centro das Escrituras, Jesus é o centro da nossa vida. A Bíblia diz que é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não tenha vergonha de anunciar Jesus Cristo no seu trabalho. As pessoas na universidade não têm vergonha de botar a camisa do Che Guevara, não tem vergonha de colocar a camisa de Freud. Nós não podemos ter vergonha de colocar a camisa de Jesus. Pedro estava diante do Sinédrio, diante daqueles homens que armaram para assassinar Jesus. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo e o assunto de Pedro foi Jesus Cristo. Glória a Deus. O nosso assunto deve ser Jesus. Como eu disse, retomando, as pessoas estão por aí no dito meio evangelho dando as moedas de esmola, moeda da autoajuda, moeda da terapia, moeda do entretenimento, moeda de tantas coisas. Pedro não deu nenhuma moeda, Pedro deu o poder de Deus através do nome de Jesus, e é isso que a igreja hoje deve dar para o mundo.
Vivemos um obscurantismo na política, na economia, um caos moral, as famílias estão destruídas e a única solução é Jesus de Nazaré. Essa mensagem apostólica que atravessou séculos, que atravessou oceano, foi o Evangelho sem complicação, cujo centro era a pessoa maravilhosa de Jesus. E quando eu falo da pessoa maravilhosa de Jesus, eu estou falando da obra que Ele fez no Calvário, a obra que Ele fez, Ele derramou o sangue dele, Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a possibilidade, o caminho de volta para Deus. Meu amado irmão, o que Pedro tinha nós temos, então nós temos que pregar esse Evangelho. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao nosso Deus, aleluia. E é muito interessante que o apóstolo Pedro, ele vem para o capítulo 4, e ele vai se explicar diante daqueles homens, diante dos sacerdotes, diante do sinédrio. Capítulo 4, versículo 5, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante ele, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O versículo 8 nos chama a atenção. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Meus irmãos, o Pedro medroso agora se tornou o Pedro corajoso. Pedro cheio do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela nos diz lá em João, capítulo 15 e também capítulo 16, que o Espírito Santo, uma das prerrogativas do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo que está em você, ele anela para glorificar Jesus através dos seus lábios, através do seu testemunho, através da sua vida. Então Pedro estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia levar Pedro a glorificar Jesus, ainda que Pedro poderia ser morto, ameaçado de morte, de prisão, mas Pedro estava dominado pelo Espírito Santo, e dominado pelo Espírito Santo, o tema central, o assunto central do apóstolo Pedro naquele momento de tensão, naquele momento de pressão, era Jesus de Nazaré. Aleluia. E ele fala, olha, versículo 9: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos, e de todo o povo de Israel, de que o nome de Jesus Cristo, Pedro não pega o nome de uma denominação, de uma instituição, não, o nome é Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado. Este Jesus, ele é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus é o centro. Olha o versículo 12, aleluia. E não há salvação em nenhum outro. A salvação não está em Buda, não está em Maomé, a salvação não está em um sistema religioso, em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome é Jesus, não é Maria, não é José, não é João, não é Joaquim, não são os reformadores, não são os pais da igreja, não, o nome é Jesus. Aleluia, o nome é Jesus. Aleluia. E é interessante, meus irmãos, que quando você começa a pregar, você pode falar de Deus, você pode falar de Abraão, você pode falar de Davi, não há nenhum problema, mas quando você fala o nome de Jesus, é como o ambiente fica alvoroçado. Quando você fala o nome de Jesus, algo muda, os demônios ficam loucos, porque esse nome tem todo o poder, porque esse nome foi um nome dado ao qual os homens devem ser salvos. É esse nome que é celebrado no céu, é esse nome que traz salvação, é esse nome que traz libertação, é esse nome que traz a paz. E é esse nome que se expulsam os demônios, é esse nome que se cura os enfermos.
Esse homem aqui de Atos capítulo 3, ele foi curado porque Pedro usou com fé o nome de Jesus. Então eu quero dizer, meu irmão, que nós não podemos nos acostumar com o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é sobrenatural, o nome de Jesus é poderoso, aleluia. Então o apóstolo Pedro, ele continua em seu discurso, e ele vai falando, olha o versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que ele havia estado com Jesus. Ele havia estado com Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos andando com Jesus. E você, com Jesus, você é mais sábio do que os doutores de Harvard, Oxford, Stanford, Sorbonne, ou qualquer outro doutor de qualquer universidade ou reitor, porque nós estamos andando com Jesus. É por isso que, aonde você for, não se intimide diante de qualquer pessoa que tenha qualquer título ou qualquer reconhecimento na sociedade, porque ele não tem o que você tem. Ele não tem o que nós temos, ele não tem o que eu tenho, ele não tem esse conhecimento da pessoa maravilhosa de Jesus. Por isso prega o evangelho. Pedro estava ali, e os homens falam, mas que sabedoria é essa? Aí não falam, é porque ele andou com Gamaliel, não, é porque ele andou com um fariseu A ou B, não, foi porque ele andou com Jesus de Nazaré, e é esse Jesus que tem estado no ministério que Deus entregou, o nosso reverendo, é esse Jesus que tem estado nos seminários de Atos dos Apóstolos, é esse Jesus que vai com você no seu trabalho, em toda parte, em todo lugar. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Pedro, nesse texto muito rico, ele continua no seu discurso, e ele fala de Jesus, ele continua falando de Jesus. Ele diz o seguinte, no versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja mais divulgação entre o povo, ameacemo-nos para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Perceberam que o problema é o nome? Como o diabo, ele quer sufocar o nome de Jesus? Como nós percebemos nas ideologias políticas, principalmente o comunismo, o marxismo cultural, como eles querem calar o evangelho. Professor não pode falar em Jesus em sala de aula, mesmo que esteja dentro de um contexto histórico, como eles querem tirar o símbolo do cristianismo, como há uma ação maligna para que não se fale no nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter a mesma reação que tiveram os nossos antepassados da igreja primitivas na fé, os nossos apóstolos. Eles se levantaram, não tiveram medo. Olha a resposta bíblica que o apóstolo Pedro deu. Olha, 17, mas para que não haja mais divulgação entre o povo, ameacemo-nos para que não mais falem nesse nome a quem quer que seja. Olha o versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha o 19, mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus irmãos, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós vimos Jesus nos salvar nesse ministério, nós vimos milagres extraordinários. Se você está vivo, foi porque Jesus te salvou, Ele tem te guardado de todo mal, guardado da morte, guardado do homem mau, guardado de tantas coisas. Nós não podemos nos envergonhar desse Jesus diante de quem quer que seja. Foi Ele que me salvou, foi Ele que me libertou, foi Ele que me curou, foi Ele que me tirou do lodo, da vala, do pecado, foi Ele quem te libertou de demônios. De repente, muitos de nós, se não fôssemos resgatados,
por esse Jesus, estaríamos mortos, condenados e no inferno, mas Ele nos resgatou. Me lembra de um homem de Deus, discípulo de João, chamado Policarpo, que era já de idade, e ele foi levado por martírio, e o imperador disse para ele: é só você negar Jesus que você está livre. E ele, com a voz singela, imagino eu, vira e fala: eu não posso negar Jesus, Ele me ama, Ele me salvou. E ele então vai para o martírio. Meus irmãos, não abandone Jesus, não abandone a igreja, não abandone a palavra de Deus. O preço foi pago, foi um preço muito alto, não foi prata, não foi ouro, não foi bronze, não foi euro, não foi todas as riquezas que tem nessa terra, não foi um sangue de um profeta, não foi um sangue de um filósofo, foi o sangue do Filho de Deus, o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós, ele deixou o seu trono de glória, ele deixou as suas prerrogativas divinas, e ele veio aqui como um homem, como me faz recordar em João capítulo 9, a cena de um cego de nascença, e que estava diante de Jesus, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para ele estar cego? Seus pais ou ele? E Jesus fala: nem seus pais, nem ele. Ele veio assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E Jesus então cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego e fala: vai e se lava no tanque de Siloé. Significa o enviado. E aquele homem crê em Jesus, mesmo sem ver, ele crê na palavra dele e vai. E quando ele se lava naquele tanque, ele volta a enxergar, ele volta alegre, e depois ele é interrogado pelos sacerdotes, pelos escribas: mas o que ele fez? O que ele fez? Não, ele fez um lodo, colocou nos meus olhos, e eu passei a ver, e tem toda aquela discussão, e aí ele fala: eu não sei, eu só sei que foi o homem chamado Jesus, ele fez um lodo, colocou nos meus olhos, e me mandou lavar no tanque de Siloé, e agora eu vejo, o homem chamado Jesus. Então, meu irmão, é o homem chamado Jesus que nós devemos pregar, é o homem. Tem um filósofo que disse que, Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Ele se equivocou, ele só esqueceu de falar quem é esse homem. O homem que é a medida de todas as coisas é Jesus de Nazaré, porque a Bíblia diz que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso a nossa pregação não pode ser em torno de ninguém, a não ser da pessoa maravilhosa de Jesus. Meus irmãos, você pode entrar em uma igreja, parece que a igreja tem um púlpito na igreja, tem bancos na igreja, tem pessoas sentadas, tem alguém com microfone pregando, mas se a mensagem, o centro não for Jesus, se o centro não for a redenção, se o centro não for a expiação, se o centro não for o brado que Jesus deu dizendo: está consumado, tetelestai, está completa a nossa salvação, saia daí! Porque isso não é evangelho. O evangelho, Jesus é central, Jesus é o centro. O evangelho é a pregação de que Jesus viria, de que Jesus veio, de que Jesus cumpriu, de que ele foi assunto aos céus e ele voltará para arrebatar a sua igreja. Isso é evangelho. Qualquer outra coisa que tem por aí é um falso evangelho. O evangelho pregado pelos apóstolos era o evangelho, como o nosso reverendo disse, o evangelho sem complicação. E as pessoas querem complicar, as pessoas querem amoldar a pregação do evangelho aos gostos e às manias. Nós que temos que nos condicionar ao evangelho, nós que temos que nos condicionar à soberana vontade de Deus em Cristo Jesus. Já está tudo pronto, é só obedecermos. Aleluia, glória a Deus. Então, voltando aqui, o apóstolo São Pedro, então, no capítulo 4, ele é açoitado, ele, João, depois ele é solto, e nós temos aqui um texto clássico de oração, no versículo 23 do capítulo 4, fala: uma vez soltos, no versículo 23, uma vez soltos, Pedro foi se recolher abatido, uma vez solto,
Pedro foi relaxar, descansar um pouco no shopping, não que não possa. Uma vez solto, ele procurou os irmãos e lhe contou quão grandes coisas lhe havia feito lá, quão coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. Então ele faz uma oração, pedindo mais unção, pedindo que Deus venha usar. E no versículo 31, o Espírito Santo aqui relatou: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia e intrepidez a palavra de Deus. Eles queriam a cada momento pregar mais o Evangelho, eles estavam motivados, porque Jesus era a maior motivação, falar de Jesus. Quando percorremos todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a pregação dos apóstolos, Estevão pregando, Jesus, Filipe pregando, pregava Cristo, Jesus, os apóstolos pregando, Jesus, do primeiro capítulo ao último, o centro da pregação é Jesus de Nazaré, aleluia. Isso nos dá segurança, quando nós estamos nesse grande ministério que Deus entregou ao nosso reverendo, e nós percebemos que o nosso pastor, que os pastores, que os púlpitos a partir da igreja de Gramacho refletem, pregam a mensagem da igreja primitiva, a mensagem neotestamentária, a mensagem apostólica. Jesus é o centro, Jesus é o epicentro da mensagem. E quando nós vamos folheando livro de Atos dos Apóstolos, convido os irmãos a abrir no capítulo 9 de Atos. Capítulo 9, versículo 32, nós ainda estamos em Pedro, vamos fazer uma transição para Paulo, mostrando como Paulo levava a sério essa pregação. Glórias a Deus. Diz assim, 9:32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. 33, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama e era paralítico. Disse-lhe Pedro, ele não fala, Enéas, eu tenho um remédio aqui para te dar. Enéas, tem uma injeção, uma vacina aqui que, olha, vai te dar jeito, hein? Não, ele fala, Enéas, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente levantou. Aleluia. Meus irmãos, esse nome de Jesus, ele continua poderoso para fazer paralítico andar. Esse nome de Jesus continua poderoso para curar de Covid-19. Esse nome de Jesus continua poderoso para mandar o câncer embora. Diga ao Bruno Covas, prefeito de São Paulo, que Jesus pode curar ele. Esse nome de Jesus continua curando, continua eficaz. Pedro, numa simplicidade, mas cheio do Espírito Santo e cheio de fé, Pedro olha para aquele homem que estava 8 anos naquela condição deplorável, paralisado, sabe, imobilizado, sem vida social, terrível, e agora dependendo dos outros, e ele vira e fala, Enéas, o que, Pedro? Jesus te cura, Jesus te dá saúde, levanta daí. E imediatamente ele levantou, não precisou de fisioterapia, não precisou de nada, ele levantou pelo poder de Deus que tem o nome de Jesus. E nós temos a procuração desse nome sobre nós, aleluia. Onde você vai, esse bom nome maravilhoso de Jesus, o nosso Salvador, ele está sobre a igreja, está sobre você, aleluia. E versículo 35, olha como resultado disso, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, no próprio capítulo 9, nós temos ali a conversão daquele que iria se tornar um dos maiores apóstolos, um dos maiores divulgadores da palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, que escreveu 13 epístolas, e o apóstolo Paulo, então, que era Saulo, perseguidor da igreja, mas quando ele bate de frente, ele tem um encontro, sabe, com Jesus, sabe, aquela luz mais radiante que o sol ao meio-dia, e Paulo, que era Saulo, cai do cavalo, e os seus olhos
então ficam como que escamas, e depois ele, quem é? É Jesus a quem tu persegues. E Paulo se converte naquele momento, depois é batizado ali por Ananias, e o discípulo, e aquela venda cai dos olhos dele, e olha que coisa tremenda, Paulo, novo convertido, olha no versículo 20, o que ele vai fazer? Versículo 20 do capítulo 9, meus irmãos, Saulo recém-convertido, diz aqui, e logo pregava nas sinagogas, a quem? A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Assim que Paulo se converteu, ele já foi para a sinagoga, e ele não falou, olha, ele não foi pregar sobre o seu antigo mestre Gamaliel, não, Paulo entendeu e já ia pregar sobre Jesus. Então, meus irmãos, o tema da pregação da igreja é Jesus, e cada cristão deve, sabe, colocar no seu coração de falar, hoje eu vou falar de Jesus para alguém, hoje eu vou anunciar o Evangelho, hoje eu vou falar do Senhor Jesus Cristo, quer gostem ou não, a mensagem é essa, o meio que Deus instituiu para a salvação do homem não foi uma religião, o meio que Deus instituiu para a salvação do homem não foi uma ideia filosófica, o meio que Deus instituiu para a salvação do homem não foi feito num laboratório de teologia, o meio que Deus instituiu para a salvação do homem foi produzido lá no céu, no concílio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes da fundação do mundo. O meio é Jesus de Nazaré, e nós devemos pregar isso em alto e bom som. Não importa o que esses teólogos da modernidade desviados falem, o que importa é o que diz o livro, o que importa é o que diz a palavra. A igreja que vai sobreviver, a igreja que vai vencer os ventos de doutrina, a apostasia que encontra no nosso tempo, é a igreja que tem fundamento na palavra, e o fundamento que aponta para Jesus Cristo como centro, como a pedra. Aleluia! Nos dá segurança, aleluia, nos dá segurança de ouvir as pregações do nosso reverendo, nos dá segurança de ouvir as pregações dos pastores e missionários que se levantam no Brasil, além mar, na América, na Europa, em toda parte, não importa o idioma que fala Jesus é Jesus, não importa o idioma, o nome dele é Jesus, e nós devemos pregar. Porque quando você prega Jesus, meu irmão, nós estamos em sintonia com a igreja primitiva, porque se Paulo pudesse ser ressuscitado e voltar aqui na terra, ele iria pregar Jesus. Se Pedro fosse ressuscitado e estivesse aqui nos púlpitos, ele iria pregar Jesus. A mensagem não seria mudada, a mensagem não seria adequada com a modernidade. Não importa se chegou a tecnologia, não importa se houve a revolução industrial, agora a primeira, a segunda, a revolução tecnológica, não adianta. O método, o remédio para o pecado, o remédio para curar o pecado, mandar o pecado embora e curar a alma humana, continua e vai continuar sendo Jesus. Aleluia! Pedro não se cansava de pregar Jesus. Paulo não se cansava de pregar Jesus. Paulo, você está diante do rei Agripa. Paulo pregava Jesus. Paulo, você está diante do sumo sacerdote. Paulo pregava Jesus. Paulo, eles vão te colocar diante de Nero. E aí? Vou pregar Jesus. Não importa a estatura social do homem, seja um Alexandre o Grande, seja um anônimo entre nós, a solução para todos é a mesma: Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele é assim que se converte, ele entende que ele precisa de pregar sobre Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vai para Antioquia depois, e naquela reunião maravilhosa ali, Paulo está ali na igreja. Por isso quem se converte deve fazer parte da igreja, não existe um cristão isolado. Tem agora uma ideologia do Satanás, dos desigrejados. Então, quando Jesus voltar, eles vão ficar aí, porque Jesus veio buscar a sua noiva, Jesus vai buscar a igreja, ele tem compromisso com a igreja, porque ele é o cabeça da igreja. E então tem a ideologia dos desigrejados por aí, uma outra moeda de Satanás, outra esmola de Satanás para enganar as pessoas.
Mas Paulo, aqui assim como Saulo se converte, vira Paulo, ele já está na igreja, ele está em comunhão com os irmãos, ele está na oração, ele está em jejum. Quando o Espírito Santo, maravilhoso, aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, aleluia, disse o Espírito Santo, continua o Espírito Santo falando com o nosso reverendo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediu. E é interessante que Paulo, nessa primeira viagem missionária dele, vamos ver o teor da pregação, o teor da mensagem do apóstolo Paulo. Você pode começar a partir do versículo 21, Paulo, ele descreve toda a história de Israel, ele vai até chegar em Jesus, e ele fala no versículo 21, então eles pediram um rei, falando de Israel, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, versículo 22, tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Até aí os israelitas estavam acompanhando, conheciam a história, mas Paulo tinha o objetivo principal, e ele vem no versículo 23, da descendência deste, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel quem? O Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, disse, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele, de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós, nos foi enviada a palavra dessa salvação, pois os que habitam em Jerusalém, e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram cumprindo as profecias. E aí ele continua falando de Jesus, ele continua o tema central, ele citou Abraão, ele citou os reis que sucederam, ele falou de Davi, ele falou da promessa abraâmica, ele falou da promessa davídica do reino, ele falou da soberania, ele falou de tudo isso para chegar em Jesus. Todos os rios que percorrem as Escrituras desaguam no oceano chamado Jesus Cristo. Então Paulo, e ele vem, e quando você pula aqui para o capítulo 16, Paulo também continua falando de Jesus. Capítulo 16, versículo 27, nós temos aquela cena histórica, maravilhosa, que o apóstolo Paulo é preso por causa da pregação do evangelho, porque no nome de Jesus ele expulsa um demônio, tudo é o nome de Jesus. Olha o centro da mensagem, e ele está preso, versículo 27, olha o que acontece, o carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suscitar, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente trêmulos, prostrou-se diante de Paulo e disse, Paulo e Silas, e disse, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Irmãos, todos nós vamos ler o versículo 31 juntos, 1, 2, 3 e já. Olha que coisa, então Paulo diz, responderam-lhe, diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, centro da mensagem, Jesus. Depois o apóstolo São Paulo, ele continua a segunda viagem missionária dele, e ele vai pregando, e ele chega no centro intelectual do mundo grego. Ele chega em Atenas e vai para o Areópago. Meus irmãos, com certeza o apóstolo Paulo, ele era um grande cérebro da sua época, sem sombra de dúvida.
Ele conhecia os postulados de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, mas Paulo conhecia alguém que era e é infinitamente superior aos mais nobres profetas ou os mais nobres filósofos que pisaram nessa terra. Então o apóstolo Paulo, ele faz o seu discurso no Areópago, e o apóstolo Paulo, ele começa o seu discurso expondo o monoteísmo e defendendo o criacionismo, e ele chega até a pessoa maravilhosa de Jesus. Ali havia duas escolas do pensamento filosófico, que eram os epicureus, fundado por Epícoro. Eles eram, em síntese, hedonistas, eles buscavam o prazer, achando que através do prazer eles iam alcançar o que eles chamam da felicidade. E acreditavam também erroneamente numa ideia que está propagada pelo mundo aí, que é a ideia do morreu, acabou. Eles não acreditavam em uma eternidade. E junto com essa escola, havia outra escola dos estoicos, fundada por Zenão. Eles eram panteístas, eles confundiam a criação com o Criador. Eles achavam que o sol era uma divindade, que a árvore, enfim, que toda a criação, elas também compartilhavam de uma natureza divina no sentido de ser adorada. Era o panteísmo. Eles acreditavam no fatalismo, quer dizer, uma espécie de karma, uma espécie de destino. As pessoas tinham que aceitar aquele destino. E você imagina, o apóstolo Paulo vem, confronta tanto uma ideologia filosófica equivocada como a outra. Ele confronta na cara desses filósofos, ele confronta. E ele prega Jesus Cristo, e Jesus que morreu, mas ele ressuscitou. Então, quer dizer, ele prega a vida eterna através de Jesus Cristo, ele prega a ressurreição nas barbas dos filósofos. Então, meu irmão, você tem que se levantar naquela universidade contra as ideias equivocadas daquele professor marxista. Você tem que se levantar diante desse marxismo cultural, que tem pregado o ateísmo, tem pregado que a religião é o ópio do povo, tem pregado contra Jesus, tem pregado contra a nossa fé, tem pregado contra a verdade do Evangelho. Você tem que levantar e falar, não é Freud que tem razão, quem tem razão é Jesus Cristo. Você tem que se levantar diante daquela universidade e pregar contra o evolucionismo, porque nós não viemos do macaco, nós não viemos do primata, nós viemos de Deus. Deus criou um homem chamado Adão e a sua esposa Eva, e dela descende toda a humanidade. Então nós temos que se levantar e pregar, porque nós vivemos através de Jesus, nós existimos através dele. Então o apóstolo Paulo, ele prega a palavra. Talvez não tenha soado bem aos ouvidos daqueles filósofos. Fala, pô, esse cara é doido, pregando ressurreição, mas eu acredito que morreu, acabou. Mas pregando, quem é esse Jesus? É outra divindade? Como assim? Não, mas ele está acima de todas as divindades. Mas como? E Paulo pregava, ele não se importou se ele ia ser popular ou não. Ele não adequou a pregação para agradar filósofo A, para agradar a escola filosófica B, para agradar o patrão, para agradar a esposa, para agradar o esposo. Paulo estava interessado em agradar o seu Salvador. Nós estamos interessados, o nosso reverendo, esse ministério, nós estamos interessados em agradar o Salvador, agradar a ordem que vem de cima. Paulo não foi desobediente à visão celestial, e nós temos essa segurança do Espírito Santo, de vibrar, de nos alegrar, que o nosso reverendo tem sido fiel à visão celestial, de pregar o evangelho puro, o evangelho da Bíblia, o evangelho dos apóstolos. Eu acredito que se os apóstolos, como eu disse antes, pudessem voltar aqui, eles iriam se sentir bem nesse ministério. Glória a Deus. E o apóstolo São Paulo, ele dá um checkmate ali no Areópago. Ele fala, olha, no versículo 30 do capítulo 17 de Atos, ele fala, olha, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, em todo lugar, seja filósofo, seja teólogo, seja ateu, seja crente falso, seja o que for, em toda parte, em toda época, se arrependam.
porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, de uma pessoa, de um homem. Não foi um sistema religioso, não é através do Vaticano, mas de um varão que destinou, acreditou diante de todos e o ressuscitou dentre os mortos, e o seu nome é inconfundível, o seu nome é maravilhoso, o seu nome nos encanta, o seu nome nos traz alegria, o nome dele é Jesus. Aleluia! E Paulo não estava interessado se era multidão, se alguém aderia ou não. Ele queria fazer a vontade de Deus e pregar. Por isso, meu irmão, pregue a tempo e a fora de tempo. E a Bíblia diz ali que pessoas, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então, irmão, alguém vai crer. Alguém vai dar glória a Deus, alguém vai falar, olha, é essa mensagem, alguém vai falar, eu quero esse Jesus que vocês estão pregando, esse Jesus é o Jesus da Bíblia, eu quero esse Jesus que transforma. Alguém vai crer, não importa onde você esteja, alguém vai crer. Uns vão zombar, outros vão caçoar, mas haverá alguém que vai crer. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar, eu não sei o meu tempo, aqui no meu relógio está 49 minutos, que eu estou marcando, mas eu gostaria de abrir em Filipenses, capítulo 2, que para mim é um dos textos mais célebres, que sempre mexeu com o meu coração. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha Jesus novamente. Pois, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, aleluia, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. A história está dividida em antes de Jesus e depois de Jesus, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia, meus irmãos, haverá um dia que todos irão se dobrar diante do Senhor. Não se importe que estão zombando, caçoando, um dia seja o presidente da República, seja Alexandre o grande conquistador, sejam os Césares, sejam os filósofos, sejam os imperadores romanos, seja quem for em toda a época, um dia todo joelho se dobrará, um dia no céu, na terra e debaixo da terra, e irão confessar que esse Jesus que tem sido pregado, esse Jesus da Bíblia, esse Jesus que morreu, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que venceu o diabo, esse Jesus que venceu o mundo, e todos irão se dobrar e irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só existe um Senhor dos senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é a raiz de Davi, Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, o homem chamado Jesus. Um dia todos irão se dobrar, irão confessar, irão anunciar, falar: Jesus Cristo é o Senhor. Muitos dirão: meu Deus, por que eu não criei?
na pregação. Meu Deus, eu fui naquela igreja e aquele pastor, eu até fiquei incomodado, achei que ele não tinha esboço, porque ele só falava de Jesus, era Jesus na introdução, era Jesus no desenvolvimento, era Jesus na conclusão. E eu falei, meu Deus, mas só prega Jesus, e naquele dia já era. Tem que acreditar em Jesus agora, o tempo é hoje. Por isso, igreja, nós devemos pregar, seja na fria Europa, seja na Europa que é tida como o túmulo do cristianismo, mas se alguém se levantar e pregar, aquelas pessoas vão se converter, as igrejas irão se lotar, haverá um reavivamento, seja na Europa, seja na América, em toda parte, na Índia, na África. Esse evangelho universal, esse evangelho que é para a salvação de todo homem, precisa ser pregado. Aleluia! Então, por isso, meus amados irmãos, a pregação do evangelho, ela foi a prioridade, ela consumia a vida daqueles homens, daqueles apóstolos. Nós não podemos viver mais na terra do que no céu. Nós estamos aqui por uma breve passagem. A Bíblia diz lá em Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. A Bíblia diz que nós somos embaixadores.